Olá, bem-vindos a mais um episódio do EMPM Podcast. Começamos hoje. O programa será, como os outros, super especial. Como estão a ver, estou com convidados de luxo. Hoje estou com convidados, não um convidado apenas. E desde já quero saudar-vos e agradecer por ter aceito o convite e sejam bem-vindos. Com quem começo aqui? Sempre começamos com, como dizem, primeiras damas. As damas, já. Como está? Acho que o nome é Safira, não é isto? Safina. Safina, não Safira. Sim, Está sim, bem. sim, Como sim. está? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Hoje está acompanhada com... Com a husbandinho. Como está? Tá tudo bem, graças a Deus. Ok. Está à vontade? Estou. Está. Sabes como é que é? Só um sinal, o fato de a gente estar aqui. Mas está. Tá tudo bem. Tá certo. Na verdade, nós queremos escolher uma experiência mais para a cultura islâmica e nós convidamos o casal para cá estar e queremos escolher daquilo que é a sua experiência, daquilo que é a cultura islâmica, no tocante de forma em particular ao debate que hoje em dia está a apimentar as redes sociais, está a apimentar a sociedade moçambicana, relativamente à poligamia e tantos outros aspectos também, outros aspectos culturais no lado islâmico. Meu nome é Sérgio Teixeira, como de sempre, mas antes gostaria eu de lançar o convite ao caro telespectador, ao caro internauta que está a ver o nosso podcast, para poder aproximar o EMPM. Encontra vários bons cursos. Temos eletricidade industrial, temos construção civil, temos agropecuária, temos tecnologia de informação e comunicação, temos contabilidade, gestão financeira, tantos bons cursos para o mercado de emprego, porque as inscrições ainda estão abertas até o final deste mês. As aulas começam no mês de março. Hoje estou com o Caleb. Caleb, tudo bem contigo? Bem, não sei. Tá tudo bem. E a saúde ali? Saúde tá boa. As forças? Força. Tá indo, tá bom. Ok, obrigado. Nós vamos começar já com o nosso podcast. Já começamos. E mais uma vez, quero agradecer mesmo por terem aceito e por terem vindo os dois e terem aceito o convite dos dois. Geralmente os outros não aceitam, exporem-se, não gostamos da exposição, mas não, vocês aceitaram e eu quero mesmo agradecer. Ela disse que é Safira, Safina, Safira finalmente. E aqui o nome também está É Umar. Sim. É Umar e o outro nome? Umar Chato. Chato. Sim. Chato de chato é chato? É apenas um apelido. Talvez é chato num bom sentido. No bom sentido. Chato do bom. Chato do bom. Ok. Nós já começamos com o nosso podcast. Mas acho que já acompanharam no podcast um dos episódios, já vem acompanhando. Eu penso. A acompanhar depois das nossas conversas. Não só. Eu tive a oportunidade de acompanhar talvez um ou dois de uma senhora, não é? Que falava. Sim. Como tem a ver com questões de atualidade, então sempre tem tendência por causa da rede social. Rede social, é verdade. E é um pouco mais, é um termo muito mais usado aqui na sociedade, então é mais fácil. Mais fácil. As pessoas tentarem tomar atenção de qualquer que seja notícia aqui na banda, né? Banda, é verdade. E viralizou a nível nacional e também internacional. Tive, por exemplo, mensagens, chamadas de pessoas que estão fora do país. Ok. País. Mas nem serão cá. Todos os dois nasceram cá. Eu sou nativo mesmo de cá, da província de Manica. Não. Eu sou de Catandica, Baro. Ok. Se a gente quiser avançar para uma outra entrevista em Mabaro, eu também aceito. Mas a minha esposa ela depois vai se apresentar. Eu sou de Maputo. É de Maputo? Foram me levar lá. Quem foi levar? Ele. Mas como é que foi levar? Ele saiu daqui, depois correu, vou levar a minha esposa, que é a Safina, e trouxe... Foi uma coisa meio estranha, né? Estranha, ok. Mas agradeço a Deus. Até hoje já temos 7 anos, né? 7 anos de casado? Casado, já. E já com quantos filhos? 4.
4, 6. Yeah. Temos que correr contra o tempo. Mas são dois casais ou todos são mulheres, são homens? Como que é? Três Gênero? rapazes e uma menina. E uma menina. Ah, ok, Yeah. tá certo. Por acaso nós nos conhecemos via WhatsApp. Uou! Yeah. Via WhatsApp há 7 anos. Yeah. Conversavam. Mas via WhatsApp, como que ele teve o número? É. Como que ela teve o número? Como que ele teve o número? Ele que teve primeiro. Por acaso foi num tempo em que nós os dois estávamos à procura de parceiro para casar. Ah, ok. Eu penso que foi uma das ok. coisas que facilitou o nosso encontro. Do encontro, Sim, sim. Sim. Ele, quando está à procura de alguém para casar, falou com um primo meu. Exato. E esse meu primo é de Quilimane. Então, meu primo falou para ele: tem uma prima. Uma prima, Isso aqui, sim. meu primo esqueceu de dizer para ele que Os detalhes. eu era epá, de Maputo. yeah. Ele pensou que eu era alguém que estava Em Quilimane. Quilimane também. Sim. Ah, ok. Então, levou meu número, começou a conversar comigo, não como se me conhecesse. Eu perguntei: nos conhecemos? Ele disse: sim, nos conhecemos de Quilimane. Ei, de Quilimane? Mas como de Quilimane? Eu disse: eu sou de Maputo. Mas recorda do mês? Isso foi Eu acho que em dezembro. entre novembro e dezembro, não é? Foi dezembro. Yeah, foi dezembro. Foi De 2000 e, vamos lá, há 7 2014. anos. De 2014, Yeah, exatamente. 2014, Foi yeah. dezembro de 2014. Então, ele me enviou a foto. Epá, como dizem Maputo, meu coração chacamelou. Camilo. Yeah, tipo, Bateu, né? Bateu. yeah. Ele Só com foto? Só com foto. E era muito bonito ele. Agora está um pouco mais velho, né? Era, Estava mais bonito. agora Agora tá. como tá Não, ela bonito, também né? Não, ela esqueceu-se de citar a estratégia. Foi uma estratégia de marketing. Na verdade, eu mandei uma mais foto bonita. na altura. Usava-se muito o aplicativo de PicArts. Não sei se te Ok, lembras. sim, Ou um sim, aplicativo em que tu sim, muda sim. já as cores. Então, usei mais o aplicativo. Usou inteligência. Yeah. Todas as formas são válidas. Então, o foco era conquistar. Então, ela. E conseguiu. yeah, realmente, graças a Deus. Yeah. Então, depois daquilo, em maio ou março, se a memória não me falha, de 2015, ele vem, que era para nos conhecermos face to face. Ele saiu de cá para. Yeah, para Maputo, yeah. Ficou. Mas saiu de cá ainda amigos ou já estavam já na relação? Não. Uma relação virtual. Estávamos numa relação virtual. Ele já havia conquistado. Sim, já havia conquistado. Ela e também já tinha aceitado a ele. Sim, Já já, havia tínhamos aceitado, né? Yeah, nós os dois já. E ele, quando vem, quer dizer, nos conhecemos assim, face to face, Ok. e naquela mesma semana nós apresentamos. Né? Porque nós no Islã, nós casamos para namorar, nós não namoramos para casar. Não sei se fiz entender. Sim. É. No Islão, o jovem ou a jovem não pode namorar, Sim, não pode ter sim. uma namorada e ficar uns 2 anos. Que é para o processo das pessoas poderem se conhecer. Não, geralmente. Aquilo que a gente faz. Sim. A gente faz o inverso, não é? A gente faz o inverso. Ok. E olha, no momento em que eu fui conhecer ela no Maputo, e na mesma semana a gente teve a oportunidade de conhecer os pais, porque aquilo é o que é marcar o casamento, ou dar a conhecer os pais, que eu estava afim desse nível de responsabilidade. E depois daí eu noto uma grande diferença, eu noto um benefício acima de tudo, Ok. depois dessa coragem, estás a perceber? Porque Qual é o benefício? E o benefício é da relação de maturidade que eu tive, que tenho, graças a Deus, até então. Mas ela foi a primeira namorada? Namorada de esposa? Porque nem foi namorada. Não, mas antes eu estive num casamento maritalmente, não é? Ok. Que depois não deu certo. Então, por essa razão que eu avancei por critério religioso, não é assim? Que foi de, olha, fui muito direito, depois de ter algum feedback bom. Então eu disse, olha, eu estava mesmo a fim de casar. Foi uma das coisas que eu tentei fazer logo no início. Ele disse, como queres casar com uma pessoa que tu não conheces? Eu disse, não, eu coloco tudo na mão de Deus, né? Desde que você tenha alguma relação com Deus e religião, para mim está tudo bem. Ok. Yeah. Então foi assim, na semana que eu fui, a gente conheceu os pais.
E Foi sozinho ou foi com... fui sozinho, mas graças a Deus tenho os irmãos do Maputo, já vivem lá há ok, bastante ok, tempo, então ok. facilitou bastante, porque já tinha espécie de embaixadores no Maputo que já estavam, Embaixadores? Yeah. Já estavam a trabalhar? já estavam a monitorar o assunto ok. durante algum período, 2, 3 meses, não é? Que era para conhecer ela, conhecer a família e mostrar esse nível de responsabilidade que eu queria, né? Como que ela lhe recebeu assim que chegou a Maputo, pelo dia? Quer dizer, em termos de imagem, primeiro, por causa da rede social, facilitava muito, já não era muito estranho. Yeah, a gente ok, já sim. comunicava. E da vez em que, primeira vez, eu estive na casa do meu irmão, ela veio para a casa do meu irmão e a gente nos conheceu lá. Yeah, o primeiro face mesmo, né? Estás a perceber? Yeah, aquele de check-out. Mas Yeah. como é que ele recebeu? Como é que ele recebeu? No que ele chegou a Maputo, já comunicavam, apesar de tudo, já 6, 7 meses. Mas como é que recebeu? Porque disse que, ele disse que usou uma estratégia de marketing. A foto era um pouco mais, segundo ele, Yeah. está em relação à pessoa fisicamente. Sim. Quer dizer, na foto ele estava muito mais bonito. E quando eu estava a ir ao encontro dele, fui com aquela dúvida, né? Será ou não? ou não? Né? Mas quando cheguei, graças a Deus, era aquilo mesmo que eu tinha visto. Ok. E o coração palpitou mais uma vez. E palpitou de novo, pessoalmente já. Yeah. Aí que eu tive Certeza. que é esse mesmo que Deus me viu. Sim, porque nós também no Islã temos uma oração específica, né? Para quando alguém quer fazer alguma coisa, seja negócio, seja Casamento, né? seja... Alguém te conquistou, alguém quer assim para casar. Então, antes de tu aceitares a pessoa, por mais que teu coração chacamele, né? Tem uma oração que normalmente as pessoas têm que fazer. Ok. Chama-se istihara. Istihara significa oração de consulta, onde vamos consultar a Deus se esse parceiro é bom para mim ou não. Ou não é? Se esse parceiro é bom para minha fé, é bom para minha religião, que é para não haver aquele caso de a pessoa casou, de repente deixou de rezar, né? A pessoa casou, de repente já está a sofrer abuso, não sei o que, essas coisas, né? Então faz esse tipo de oração. E graças a Deus, nós os dois fizemos e Deus sempre enviou algum especial. Qual é o sinal que Deus envia? Quer dizer, geralmente as respostas não são diferentes. São diferentes. Ok. Por exemplo, existe o primeiro critério é de manter a ligação com a pessoa. Ok. É um dos sinais. Ok. Por exemplo, se tu tens choice, né? Tens duas e tu estás a rezar para as duas, o nível de ligação que você vai manter com a Safina é sinal de indicação da aceitação daquilo que estás a pedir a Deus. Estás a perceber? Okay. Por quê? Porque nesta prece ou nesta oração, uma das coisas que você pede é que se essa pessoa for benéfica para mim, para a minha religião, aceita. Se não for benéfica, você descarta. Então, o descartar é manter a ligação assim distante, não é assim? Então é uma das possibilidades. Então nós mantemos uma das coisas, é isso. Então existem vários episódios de sonhos. Então há sonhos que também em certos horários, não é? Que demonstram que não. É exatamente esta pessoa, não é assim? E assim foi. E assim foi. Por isso que até estamos aqui até hoje. 7 anos. 7 anos. E vão celebrar já bodas. Celebraram bodas de papéis. Como se diz boda de papel? Até de bodas sorvete. Os 50 anos que são bodas de ouro, né? Acho que é isso. 50 anos. 50 anos que é boda de ouro. 25 que é de prata. De prata, sim. Prata. Mas eu queria perceber como que é o casamento na religião islâmica, no Islã, como que é o casamento. Nós temos o processo tradicional, por exemplo, para a cultura africana, que é o processo do lobolo. Né? E na religião islâmica, no Islã, como que é feito? O que fez logo que chegou a Maputo? Disse que logo na segunda semana casou, fez o casamento, foi apresentar. Como que é feito essa apresentação? Na segunda semana a gente só mantém o ritual tradicional, não é? Qual é esse ritual? Como que se faz? É assim, o primeiro ritual, é dar a conhecer aos familiares que você é uma pessoa interessada. Ok.
Isso é extremamente importante. A regra qual é? É ir acompanhado. Ir acompanhado, sim. Ok. Logicamente, senão não vai, em termos de credibilidade também já marcha um gajo ir lá sozinho, não sei o quê. Ok. Mas esse é o primeiro passo. Eu tive a oportunidade de estar lá com meus irmãos e uns amigos, assim, familiares, né? Ok. Indivíduos que foram incumbidos por os meus pais, que é para fazer companhia nesse processo todo, não é? E na religião islâmica existe um nível de simplicidade. É de aceitar receber. Eu, por acaso, tenho a experiência da minha apresentação. Não é assim? Desse dar caras. Exato. Em que a gente preparou um pouco, né? Aquilo acho que foi um pouco de bolo e uma coisa muito simples, né? Que estava dentro da nossa posse, que também não era imperioso, não é? A gente só fez aquilo, como depois estamos nos conhecer, um lanche não faz nada mal. Mas a parte dos meus sogros, graças a Deus, já tinha feito uma parte em que serviu como um lanche, espécie de lanche. Simplesmente isso. E eu penso que só foi esse o critério. É uma coisa muito simples. A coisa mais importante era esse nível de debate. Quer dizer, eu me apresentar à família como interessado. Ok. E sendo interessado, pronto, não significa casamento. Significa que você está interessado em nossa filha e você vai marcar uma data, não é assim? Que é para talvez o posterior ao casamento. Yeah. É um processo extremamente simples. A gente não tem que arrumar grade. E eu já estava a perguntar isto da lista. Sim. De cerveja. Não, por acaso não. Nós não temos. Vinho, capulana. Não é feito isso. Não é feito. Valores, não tira-se valores. Graças a Deus. Não temos isso. Graças a Deus não contribui nem para o muro de casa dela também. Então. É só fazer a apresentação e levar a esposa. Não, fazes a apresentação, marcas. Só levas a esposa na altura do casamento, né? É a única bolada é fechar. Se fazes o casamento tradicional e acabou. O casamento também é uma espécie de simplicidade. O que faz no casamento tradicional? Casamento, praticamente, se vocês estiverem dentro da condição, vocês podem marcar um casamento luxo como o mais baixo. Isso depende muito da vossa condição. Mas a condição religiosa é extremamente simples, não é? Só precisa de testemunhas. Okay. Da parte dela, não é? São duas testemunhas da parte da noiva e um testemunha da parte do noivo. Os pais também não são imperiosos? Eles podem estar, não é assim imperioso. Tem tipo a componente padrinho. Também não é relevante. Há quem quer ter por capricho, mas não é assim de grande relevância. Não é? Mas o que nós temos lá são esse nível de representatividade, não é? Okay. E marca-se um maulana, um teólogo, ele vem fazer o testemunho. Celebra o matrimônio, sim. Mas faz a celebração do matrimônio. É imperioso também que esteja ali um agente do Estado, do registro civil, para dizer que, na verdade, são casados. Reconhecimento do Estado? Não. Nós geralmente temos essa tendência de fazer as duas. Por acaso nós tivemos a oportunidade de fazer as duas cerimônias em simultâneo. Mas isso vem como nossa criatividade. Não é imperioso envolver as instituições do Estado. Nós temos o nosso princípio que é extremamente imperioso, que é chamar o teólogo, ele fazer a cerimônia matrimonial, mas para o nosso caso nós só queríamos despachar de vez o mesmo assunto. Queríamos tentar resolver de vez, então fizemos uma cerimônia única, em que fizemos a tradição que é o Sunat, a tradição Nikah, e depois avançamos para um outro salão onde decorria o evento e fizemos a parte civil, não é assim? Nós estamos inibidos também de fazer. A gente faz, sim. Fizemos só para... Pronto, nós dois, a gente está a avançar para um casamento, precisa de ir um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de responsabilidade. E o componente anel, na região islâmica, os casados não colocam anéis, colocam também? Sim. Anel? Sim. Simboliza? Pode-se colocar, sim, também pode colocar anel de ouro ou prata, mas o homem só pode colocar ou ferro ou prata, ouro não. Por que não pode colocar ouro? Assim manda a religião. Exato. Sim. Então, mas tem... Quando nós estávamos à procura de anéis, quando fomos procurar saber também sobre o civil, né? Sim. Então eles tinham dito que é obrigatório que um homem tenha
um anel. E o anel tinha que ser igual ao da esposa, né? Então, na nossa religião tem um dito do nosso profeta que ele diz: o meu povo está perdoado em 3 situações. Profeta Maomé. Sim, Okay. Muhammad. É Muhammad. Sim. Yeah. Meu povo está perdoado em 3 situações. 3 situações. A primeira situação é por falta de conhecimento. A pessoa não sabia de alguma coisa, faz algo por não ter conhecimento, então Deus perdoa porque ele não sabia. Okay. Mas depois de saber, a pessoa tem que parar de fazer aquilo, né? Certo. Depois, a outra situação é por força maior. Né? O Estado moçambicano diz que o homem tem que colocar aquele anel, senão ele quer dizer, não vai ser casado. Né? É uma coisa, é uma regra de lá. Uma regra, sim. Então, nessa situação, o que nós fizemos? Ele colocou só naquele exato momento. Então, depois daquilo, retirou, colocou um outro anel de ferro. Isso significa que tem probabilidade de ainda colocar mais anéis. Ele tem direito de 4. Ok, já estão a entrar vizinhos. E na verdade, se formos a ver, quem falou foi na verdade. Quando fala de direito de 4, está a dizer o quê? 4, ele tem direito de. Ok, 4 mulheres. Sim. O homem tem direito de ter 4 mulheres. De se casar 4 vezes. Quer dizer, com 4 mulheres. 4 mulheres. Yeah. Ele tem esse direito, é um direito que Deus deu. E reconhece? Eu reconheço. Eu tenho dito assim, ele por acaso quando estava para casar a segunda e quando casou, muita gente vinha para mim, mas Safina, por que está a deixar ele casar? Por quê, né? E eu sempre dizia para as pessoas, é assim, na lei divina não há imperfeições. Não há imperfeições, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Aquilo que Deus fez como lei, tudo é perfeito. Mas aquilo que o homem faz como lei, sempre tem lacunas. Por isso nós sempre vemos atualização de leis, revisões, né? Porque alguma coisa está a falhar. Porque é uma lei humana, mas lei divina não. Não, ela foi carimbada. Não se altera. Não se altera. Porque Deus sabe melhor porque que autorizou a esta lei. Só que nós, como seres humanos, nossa fé também, por ser fraco, quer dizer, nós queremos tudo ter lógica, mas a lei de Deus é preciso, vai mais além do que daquilo que é a nossa capacidade de raciocínio, sim. Okay. Porque olha, eu sempre disse para quem tem a oportunidade de poder conversar comigo, eu sempre disse uma coisa que é extremamente importante, né? Deus é criador do ser humano, não é assim? Ele sabe quais são as fraquezas que todo ser humano tem. Okay. Ele sabe quais são as capacidades que tu tens. Exato. Significa, olha, a maior parte da religião, um grande erro que se comete hoje é não olhar na essência. Não é assim? Okay. O que é a originalidade de qualquer que seja ser humano? Okay. Se Deus abordar uma lei, porque sabe em contrapartida qual é a originalidade do meu produto. O fabricante desse microfone, ele sabe qual é o contraporém do microfone. Está a perceber? Exato. É a capacidade que ele tem com relação ao produto que ele fabricou. Okay. Yeah. Se for já ver, e muita gente ignora um fato extremamente importante quando as pessoas dizem assim: não, nós temos que o fator da poligamia não é correto. Por que não é correto? Aí fica uma dúvida. Significa, hoje o ser humano, ele pensa naquilo que é a sua capacidade de gestão, ou a sua capacidade financeira. Yeah. Como que ele vai gerir? Vai gerir essas coisinhas 3, 4 todas. mulheres, mas olha, existe uma apenas já está a ser um desafio. Já está a ser um desafio. Mas olha, eu vou dizer-te uma coisa. De certa maneira, o homem sempre teve desafios na vida. Com uma, com duas, com três, não existem desafios. Estás casado com uma mulher, não tens desafio. Tem muitos, mas talvez aqui o pensamento é de não querer aumentar. Não. A pessoa não olha para a parte positiva desse processo. Os nossos antepassados, sabe qual era o nível de vida deles? Nos campos, quando fores a trabalhar, tu vais notar que o processo polígamo é extremamente normal. É normal. Mas como é que eles fazem? Ele continua com uma machamba, como em qualquer vida que ele teve no passado,
e cada uma delas ele vai delegando uma machamba, não é assim? É isso? É isso. É exatamente isso. É isso. E qual é o nível de responsabilidade que ele teve? Se calhar não muito elevado. Alterou alguma coisa? Não resta dúvida, em termos de responsabilidade de gestão, tu tens que já olhar para duas casas. Ok. E acha que o homem deve e tem que casar, consoante, na verdade, a lei divina, 4 ou mais mulheres? Aliás, 1 ou 2 ou mais mulheres. Olha, Deus, quando começa a falar sobre o processo do casamento, né, no livro sagrado, Exato. ele começa a fazer menção de 2 mulheres, 3, 4, não é? Exato. Depois, se tu não consegues, recua para uma. É normal também ter uma? Yeah, é super normal. Mas eu sempre disse uma coisa extremamente importante, que o casamento polígamo é um ato humano. Ok. Primeiro, você vai inibir vulnerabilidades. Ok. A mulher está solteira é muito vulnerável. Mulher solteira é muito vulnerável. É muito, é super. Está aqui a usar a lógica do número, termo populacional, que as mulheres são maiores, o número Com relação elevado, aos homens. Com relação aos homens, praticamente todos os países. Sim. É isso que está a tentar dizer. Em todo o universo. Ok. Agora, existe um fator importante. Significa o quê? Se você dizer que não, todo gajo vai casar uma, né? Tu casas uma, ele casa uma, a vida vai andar. Sim, vai Você andar. ignorou um fato Qual fato? de talvez existir. Não talvez existir. Existem com certeza. mulheres a superior ao homem que não estão casadas. E como é que essas mulheres estão a nível social? Ok. Estás a perceber? Existe esse fator ou não existe? Existe. As pessoas não podem simplesmente dizer não. Olha, somos nós os dois no mundo. E você ignora que não. Aqui estão a passar. Não tem gente aqui a passar ao redor. Tá. Existe. Agora, é uma questão humana por quê? Porque essas moças que não têm um parceiro são passar minhas aqui. irmãs. É uma questão também de solidariedade. De solidariedade. É exatamente o que o homem faz. Ok. Agora, sim. Ok, ela tem que falar. Ok. Não, eu queria perguntar, posso contar uma história? Pode, fica à vontade. Fica à É vontade. sim, por acaso é mesmo, tem a ver com poligamia. Havia um casal e é uma história que me deixa ainda mais confortável. Mesmo se ele for Exato. dizer, logo, eu quero casar a segunda, ou a terceira, ou a quarta. É algo que vai... Está à vontade. Graças a Deus estou. Vemos mesmo que ele casa 5, 6, não há Não, problema nenhum. quer dizer, é o incesso fora dentro do O padrão, religioso. o padrão é 4 apenas. É 4. Está bem. Vou contar a A história. partir de 5, aí já começou a fazer confusão. A partir do 5 começa a fazer confusão. Eu já posso começar a fazer confusão. E as outras 3 são como irmãs para si. Sim. A poligamia no Islã, as mulheres veem-se como irmãs e não rivais. Não existe rivalidade no Islã. Ok. Então a história que eu queria contar é a seguinte. Havia um casal em que o homem disse que... Sim. Deixa eu aproximar um pouco do microfone. Exato. Está bem, hein? Ok. Havia um casal em que o homem queria casar com uma segunda esposa. Ok. Então, a primeira disse, não, eu não quero para se casar. Tu és meu só, né? Ok. O marido, porque amava muito a esposa, então Obedeceu. obedeceu, né? Disse, tá E bom. não casou a segunda? Não casou. Disse, tá bom, não tem problema. Ok. Eu vou ficar contigo só, já que tu queres assim. Então, passado um tempo, o marido perde a vida. Ou seja, Deus lhe leva, né? Ok. Ela ficou viúva. Quando fica viúva, depois de um tempo, ela já sente aquela saudade do marido, querer estar com alguém, né? Aquela Para cuidar, saudade, para proteger dela, também, sim. como homem. E ela sai daquela casa onde ela estava a viver, vai viver em casa do irmão, Ok. que estava casado. Ela vendo aquele vai e vem do irmão com a esposa, também aquilo acabava aumentando a saudade dela, a dor, sim. É quando ela queria casar, já não queria estar ali, ela queria casar. Quando ela falou para o irmão que queria casar, o irmão foi atrás, né? De alguém para... Parceiro. Sim, um parceiro para a irmã. Só que o irmão, quando vem no outro dia, diz, tem um senhor que quer casar, só que ele já tem a primeira esposa. Tá vendo? Então, naquele momento, aquela senhora sentiu-se muito mal por um dia ter proibido o marido Casar casar a outra. segunda. E ela começou a imaginar,
às tantas, a pessoa que ele queria casar estava Também passando estava numa na- situação que nem minha, ou numa situação pior que a minha. Então, por isso no Islã não existe rivalidade, existe irmandade. Ok. Yeah. Sim. Ok. E tu estás a pensar, tu estás a ver em que situações em que essa mulher estava. Ela precisava de amparo. E hoje quantas mulheres ficaram viúvas? Ok. E Tantas. Tantas. tantas mulheres ficaram viúvas. E olha, e uma das boas, uma boa virtude são para os homens que casam mulheres divorciadas como viúvas. Sim, porque um dos princípios da É amparar a mulher. É amparar, é exatamente. Ok. tem que ser viúva ou uma divorciada ou uma mulher que está a passar por extrema necessidade em casa, né? Que a qualquer momento, por exemplo, no campo tem muito isso, né? Porque a família está a passar mal, vem um homem, lhes engana com algum valor, entregam a filha. Então, para proteger esse tipo, desse nível de vulnerabilidade, então é aconselhável, então é aconselhável levar para casar. levar para casar. Ok. E você sabe que uma mulher casada socialmente não interessa. O nível de respeito e responsabilidade é maior. É maior. Não é assim? E tu tens filhos, vamos supor. Hoje as mulheres podem achar que, olha, eu não preciso de casar, né? Mas tu tens filhos que, em termos educacionais, não tem pai presente. Ok. E tendo lá um pai que vai cuidar, é muito diferente. É muito diferente. Sim. Por que costuma-se dizer o correto não é adotar orfanato? O correto é adotar uma criança. A criança cresce melhor numa família. Sim. Não num orfanato. Sim. Porque o que o órfão quer? Aconchego. Quer o aconchego do pai que ele não tem. Ele não tem. Ok. E a distância. Ok. Está a perceber? Então podemos ainda avançar para o vertente econômico. Hoje, por exemplo, hoje hoje a sociedade sabe fazer alguma coisa, Ok. né? Em termos gerais, todo mundo sabe fazer alguma cena. Uma mulher, seja ela analfabeta, acadêmica, ela sabe fazer alguma coisa. Pode trabalhar, pode fazer isso, você já percebeu? Exato. Agora, já paraste para pensar se a sociedade fosse tão inteligente e antecipar a poligamia, não é assim? Achar que não. Eu prefiro assumir. Hoje, como é que dizem, existem mulheres empoderadas, mulheres tão criativas, mulheres estão a subir, não sei o quê. Se vocês acham que vocês têm esse nível de capacidade, qual é o problema de vocês assumir uma relação polígama e não sufocar um homem, por exemplo? Yeah. E também o mais incrível, em minha opinião, há muita mulher empoderada, né, entre aspas, Sim. que está lá e isso é positivo. Mas geralmente são aquelas mulheres que não têm marido, que acabam sozinhas. Exatamente. Infelizmente. Agora defende que para que isto acabe, que haja esta abertura para que haja o casamento, a mulher aceite. Sabes, a poligamia, no fundo é polígama. sim, no fundo é exatamente isso, porque é um caráter humano. Uma coisa é a presença, né, de qualquer que seja homem naquela casa. Como homem, estás a perceber? Como familiar, a gente vai aqui abrir, como chama, a hipótese de ter lá uma pessoa que vai chegar lá, olha, ainda que essa pessoa não tenha condições financeiras assim por alto, mas assume uma responsabilidade como pai de casa. E é uma coisa, Sim, sim. em termos religiosos, nós não podemos temer pelo sustento. Religiosamente, Sim. não se pode temer pelo sustento. Sim. Nós hoje em dia, o jovem vai dizer que eu vou casar e de casar depois de eu ter as condições feitas. Já. Religiosamente proíbe-se isso. Sim, porque É errado. É errado. Sim. quem dá sustento É Deus. Por isso eu não posso dizer, não, meu marido, tu não podes casar a segunda, porque mesmo aqui em casa nós estamos a passar mal, por exemplo. Ok. Quem vai dar esse sustento é Deus. Deus. Ele sabe como vai dar. Desde o momento que nós façamos as coisas corretamente, do jeito como ele disse para nós fazermos. Agora, se nós fazemos do jeito errado, do jeito que ele disse para nós não fazermos, certamente que as coisas podem dar berro. Mas se formos a fazer do jeito como Deus disse para nós fazermos, então as coisas vão correr bem. Há um episódio no tempo do profeta Muhammad, de um companheiro que ele estava casado com a primeira esposa e a condição financeira dele não estava lá muito boa. Então ele foi ter com o profeta
o profeta de Allah, o profeta de Deus, eu estou a passar por essa situação, isto. Então, qual foi o conselho do nosso profeta? Disse, casa a segunda. Uau. Ele, casar a segunda? Quando um gajo já está a boiar aqui, como é que eu vou Vamos casar a com a primeira, segunda? né? Yeah. Como era um homem de Deus, era alguém que não falava as coisas por capricho, ele aceitou, foi casar a segunda. Casou a segunda e as coisas continuaram na mesma. Ok. Ele foi ter de novo com ele. O profeta de Deus, estou a passar mal. Ok. Ele disse, casa a terceira. Ei, casar a terceira. Tá bom, ele foi arranjar a terceira, casou. As coisas continuaram A piorar na mesma. cada vez mais, já. Foi ter de novo com ele, ele disse casa a quarta. Então, quando ele casou a quarta, é quando as coisas começaram A melhorar. A melhorar. começaram a melhorar. Ok. Então, significa que quando nós temos Deus no coração e transbordamos o Deus do nosso coração em práticas, né? Porque eu sou crente, eu rezo, mas o seu rezar não está de acordo com as suas práticas. Exato. Então, é preciso Deus estar no coração e estar na nossa prática. Essa prática. Eu podia dizer, eu não tenho problema com poligamia, mas estar a murmurar aqui dentro. Então, no seu interior, não há diferença daquilo que fala e com o seu interior. Sim. Não Quer dizer que o marido pode casar 3, a mais 2 ou 3 mulheres, é porque o seu coração também está aberto. Sim, estou em paz. Está em paz? Sim, estou em paz. Estou em paz por quê? Porque é aquilo que eu disse, é algo que veio diretamente de Deus. É uma lei divina. E se é lei divina, como eu disse, não tem nenhuma imperfeição. Nós, como humanos, é que fazemos aquilo parecer que tem alguma imperfeição, porque nós somos imperfeitos, mas Deus não. Sim. Agora não estão numa relação polígama, estão numa relação monolígama. Acho que é a única esposa. Agora. Por enquanto. Mas há planos para ter outra? A segunda, a terceira? Não, eu estive casado recentemente, então não deu, mas eu tenho... Houve separação? Sim, houve uma separação, que é porque a coisa não estava boa, então, mas sempre tenho a ideia... Ele era a segunda? Sim, era a segunda, e estava tudo bem. Nós sempre convivemos juntos. Lugar. e na verdade tenho certeza que quando o vídeo for ao ar, as pessoas poderão lançar algumas pedras. Olha, tivemos também o exemplo do vídeo anterior, de uma senhora que esteve cá e deu o seu parecer, lançaram pedras, principalmente das mulheres. Olha, se ele casar 4 esposas e se ele morrer, são 4 viúvas, o número de filhos órfãos também é maior. Como que eu olho também para esta vertente? Porque as pessoas vão criticar, isso temos que esperar dos internautas. Não, a sociedade já é feita assim e a gente tem que admitir isso, mas olha, no fundo, nós todos somos seres humanos, qualquer um de nós tem o seu nível de reflexo sobre a sua vida. Estás a perceber? Exato. Existe uma rede social hoje, qualquer um vai dar a sua opinião. Nós todos somos jovens e a gente sabe como é que essas coisas funcionam, não é assim? Agora, nós estamos a dizer aqui, já ouviste caso de que você não sabe qual é a mulher que traz sorte? Você não tem noção disso, né? Não tem, né? Se há um business que não conseguiu dar certo aqui, não se sabe se é com a segunda ou com a terceira vai encaixar, um gajo torna-se Bill Gates, depois estás a perceber? Tenho mais poder de gestão e não só, eu não deixo de dizer isso, é um ato extremamente humano. A responsabilidade, a capacidade do homem, como consegue gerir isso? Eu estive a acompanhar uma entrevista num canal televisivo, eu não vou poder citar o nome. Então o homem estava a dizer, só com uma, a gente está a passar mal. Não. Olha, quantos jovens que tem 5, 6 namoradas? Também é outro aspecto em sociedades monolígamas. E olha, que proíbe a poligamia, por exemplo. E eu vou dizer mais, eu vou mais além disso. Todo mundo sabe que está envolvido, não interessa se ele é muçulmano ou não. Ele sabe que namorada, normalmente, ele vem acabar com a economia. Normalmente, Está mais a namorada? Claro. Ele tem uma esposa e não pode casar a segunda. Não pode casar, mas tem namoradas. Namorada ou namoradas? Ou namoradas. Se tem 2, tem 3. Vamos lá, cá entre nós. Isso envolve custo. Não é pouco custo, porque olha, se eu conhecer a Ana Paula, né? Exato. E eu preciso de namorar com ela, ou minha amante,
para eu convencer a Ana Paula, eu tenho que passar por um processo de embelezamento, assim como eu disse, né? Do marketing. O processo de marketing é feito no início. Eu tenho que fazer 5 investimentos, que é para ter 5 namoradas. Em termos de marketing, estou a mentir? Não. É o mesmo processo de conquistar, porque é uma mulher bonita, porque tem alguma qualidade que me fez ir para lá. Exato. Toda relação ilícita tem extremamente prejuízos. Prejuízos da economia, prejuízos familiares, prejuízos até profissionais. O correto é ter uma relação correto lícita. quando tu tiveres uma relação... É polígamo. Olha, cá entre nós, se tu tiveres... Eu posso compartilhar consigo, por exemplo, a experiência de eu viver com um polígamo. Olha, Exato. minha realidade aqui é essa. Nós temos o caso de, por exemplo, eu economicamente não estou bem, mas eu vou avançar para implementar negócios, né? Um negócio ligado a essa, negócio ligado a essa. Somos todos jovens, a gente vai lutar juntos para superar a vida. Nós estamos a discutir aspectos familiares. Com uma namorada eu não vou discutir isso. Porque o que ela quer é só levar ela para um restaurante, para um hotel, para não sei o que, não sei o que. E isso tudo envolve custos. Mas com minha esposa, com as minhas esposas em casa, sempre fui direito. Vamos lá. Vivia a mesma casa? Não, casas diferentes. E tem escalas? Um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui. Okay. Isso é muito fixe. Se experimentar, já ver que isso é muito nice. Então, estás a perceber? Existe linguagem de maturidade com marido e esposa. Estás a perceber? E um aspecto importante, se calhar, no Islão, o homem não pode ter namoradas fora, não pode ter relações ilícitas. Não pode ter. Toda relação ilícita é prejudicial. Ok. Isso é bíblico, não. É sagrado. É sagrado. Está escrito. Ok. Um dos prejuízos de uma relação ilícita é assim: há vezes que o homem chega em casa, aparentemente não fez nada para a esposa. Ok. Aparentemente não fez nada. Mas ela está toda nervosa ou não lhe olha bem. Quer dizer, alguma coisa lhe diz que something's wrong. Ok. Né? Ok. Às vezes é por causa disso. Porque o homem, quando estava fora, ele esteve com uma mulher ilícita para ele. Né? Então, Deus faz aquilo descer. E há um sheik que uma vez disse: a primeira coisa que Deus tira quando o homem ou a mulher trai é o brilho. Não traz o brilho. Sim, aquele brilho que tinha o lar ele perde. Tirado. Mostra alguma coisa de errado, como diz, something alguma coisa de errado. Sim. Então é por causa disso. Então, para mim é preciso colocarmos muito Deus no coração. Exato. Porque sem Deus no coração vai acontecer muita coisa. Essas coisas estão a acontecer, né? Ele, quando quis casar a primeira vez com a segunda, né? A segunda, sim. Sim. Ele veio para mim e disse que queria casar. Eu, naquela altura... Qual foi o ano? Isso foi há 4 anos. Há 4 anos, ok. Sim, a primeira 2019, tentativa. por aí. A primeira tentativa. Ele veio para mim e... Aqui não vou esconder. Por acaso, ele primeiro estava a esconder. Né? Escondeu para mim. E eu acabei descobrindo. Então, quando descobri, nesse dia até chorei. Eu chorei por quê? Não chorei porque ele queria casar a segunda. Só chorei porque ele me escondeu. E eu nunca escondi dele que não tenho nada contra. Sim, a ideia. Ok. Então, não deu certo com aquilo. E eu disse para ele: eu não tenho nenhum problema em tu casares a segunda, mas só te peço, pelo menos, fazeres um quartinho e sala para nós, né? Porque hoje em dia, eu pensava assim, hoje em dia o problema não é a segunda mulher. O problema é que segunda mulher. Okay. Porque há daquelas mulheres que vêm e te tiram o marido. Okay. Tu ficas sem o marido. Né? Mas se vem por bem, então não tem nenhum problema. Está a falar de fazer um quartinho no mesmo quintal? Não. Nós estávamos a ver de aluguel. Aluguel, está bem. Uma casa própria. Casa própria. Sim. E depois tiveram? Graças a Deus, estamos no processo. Ok. Estamos no processo. Então, só que depois não deu certo com a outra, porque ela tinha um outro pretendente, ela também estava a avaliar e acabou deixando ele. E ficou feliz? Naquele momento eu fiquei feliz, né? Ok. Eu acho que eu era imatura. A idade. Sim,
não só a idade, No processo? No processo. sim, o conhecimento também. Ok. Quer dizer, eu acredito que minha fé foi como é que é? Foi levantada. Foi né? levantada, Sim. ok. Então, dessa segunda vez, ele quando veio para mim, ele me disse que queria casar. A segunda já tinha conhecido, tudo mais. Eu disse, "Tá, não tem problema." Casou. Sim. E só que ele... Posso falar? É melhor não. Ele estava com um pouco de receio em ok. falar para os pais. Para os pais. Para os sogros, Yeah. sabe? Ele queria ir casar, depois falar para os pais. Eu disse para ele, não, tu não podes fazer isso. Fale com os Vamos pais. falar com o papá. E juntos. Sim, Yeah. seguimos juntos. O maior stress aparece aí, mas depois o resto fica Sim, tudo bem. eu disse, vamos falar. Na verdade, há um aspecto aqui que é para os nossos internautas. Nós estamos a trazer esse debate. Trouxemos a senhora avó Madalena, que esteve aqui, deu a sua opinião. Estamos a trazer a opinião no tocante à cultura islâmica e vamos trazer também a cultura cristã. Nós queremos trazer também um casal para também e dar a sua opinião em relação a este assunto, mas já olhando para questões bíblicas, né? Temos culturas diferentes, temos que saber ouvir todos. É isso que nós vamos fazer, porque senão vão pensar que nós estamos a defender poligamia, estamos a trazer convidados. Mas nós queremos que um dia todos vão defender poligamia. Ok. Nós queremos... O parlamento vai aprovar um dia, acha que poderá aprovar, legalizar a poligamia em Eu penso que Moçambique? sim, do mesmo jeito que legalizaram o uso do véu nas Uso do- escolas. Ok. Então, E o que é que significa o uso do véu? E indo na sua resposta, logo surgiu uma pergunta. O que é que uso do significa véu- este véu? Para as pessoas poderem perceber. Sim. Eh, para todas as religiões, Sim. eu posso dizer que o uso de véu é a continuidade das leis ou da forma como as mulheres do tempo de Jesus vestiam. Tempo de Jesus. Sim. Naquela época, diz que no próprio como diz, Império Romano, todos no Império Romano ou apenas naquela zona no Oriente Médio. Acho que até hoje veste desse jeito. Sim, penso que sim. Sim, Penso que sim. ok. Mas o importante é que, tipo, no tempo de Jesus, Jesus, ok. toda mulher vestia Vestia-se assim, assim. cobria o corpo. Mesmo se formos a ver nas novelas de hoje em dia, né? Veste-se Sim, quando eles demonstram a novela, a essência do Jesus, então O, sempre... lenço, o véu Ok. até não é assim como eu estou, né? Mas pelo menos elas colocam um véu, uma parte do cabelo que fica... é fica continuidade. exposta. Yeah. Então, o Islã, ele não veio abolir as leis de Moisés, as leis de Jesus. Veio dar continuidade. Por isso, uma vez eu até perguntei, se Jesus vier hoje, Ok. só pela forma de vestir, se ele vier hoje, quem ele vai conhecer como seu rebanho? Só pela forma de vestir. De vestir. Mesmo os rapazes do tempo de Jesus, eles vestiam mais ou menos assim, aquelas batinas, tudo mais, né? Mas hoje em dia, os não muçulmanos, a forma como eles vestem, se Jesus vier, será que ele É vai reconhecer diferente do tempo como do tempo Jesus como Jesus vestia, né? vestia. Mas também a religião islâmica não segue Jesus Cristo, é diferente da religião cristã. Apesar de sim. É assim, nós seguimos todos aqueles que são profetas de Deus. E todos, incluindo Jesus Cristo. incluindo Ok, Sim, ok. nós seguimos. Se um muçulmano diz, eu não acredito naquilo que Jesus disse ou naquilo que Jesus fez, então isso não é muçulmano. Ok. Yeah, isso compromete também a sua fé. Não é muçulmano. Ok. Porque Todos nós- os humanos acreditam naquilo que Jesus fez. O que o Sim. muçulmano não acredita é que Jesus é Deus, ou Filho de Deus, mas que Jesus é um profeta mensageiro enviado de Deus, Muçulmanos nós acreditam. acreditamos. Sim. Ok. Sim. Ok, agora já estou a perceber. Já está Estou... percebendo? Já estou a perceber. Há tempo. Ei, estamos no finalzinho. Já? A conversa está muito agradável. Aí temos que voltar mais. Irão ter um convite para poderem voltar. Mas eu gostaria de pedir últimas considerações. E infelizmente não falaram daquilo que é a vossa trajetória de vida como criança. Mas antes mesmo, nasceram no Islã, os dois? Em famílias islâmicas? Não? Ele Muito não, rapidamente. Ele mas não? eu sim.
Ah, então converteu-se? Sim. Já crescido, quanto jovem, quanto adolescente? Como foi? Já na fase da adolescência. O que lhe motivou a ir no Islã? Meu irmão mais velho. Eu aceito a religião através do meu irmão mais velho. Ele aceitou através de amigos e eu depois aceitei. E quando ela nasceu? Ela é de origem Islâmica. islâmica mesmo. Ok. Uma das coisas que fez com que eu aceitasse também casar com ele é Por o fato de ser Se ele não fosse o muçulmano, ficava difícil. mesmo com a beleza dele, eu não fica aceitava. difícil. Não aceita? Não. É que é fácil para uma mulher sair da sua religião e para a religião que o homem professa. Sim. E para um homem sair da religião dele para a religião que a mulher professa é um pouco complicado. Por isso é sempre aconselhável que as pessoas casem-se entre pessoas da mesma religião. E também facilita no processo de educação da criança. Vamos lá imaginar uma casa em que tem cristão, tem muçulmano, tem pessoa de Mazione, tem não sei o quê. Então, como é que fica? Os muçulmanos, por exemplo, não comem porco. Exato. Mas tem pessoas naquela casa aqui comem porco. A mãe, por exemplo. Porco ali. Então Fica uma salada russa. Então é sempre bom que as pessoas casem entre pessoas da mesma religião. Ok. Evita atritos, evita confusões, né? Eu, por exemplo, se eu casasse com um homem não muçulmano e ele me dissesse tens que cozinhar carne de porco, eu não posso. Nem cozinhar, não posso, comprar, não posso. Nem pegar, nem tocar. Não posso. Uma carne Bebida, por amaldiçoada. exemplo. O muçulmano não bebe. O fato de não beber, não pode comprar, não pode estar num sítio onde as pessoas estão a beber. Não pode dar dinheiro a saber que essa pessoa está a comprar bebida. Tudo aquilo que tem a ver com álcool, o muçulmano não pode. Então, se eu caso com um muçulmano, fico mais tranquilo. Ok. E tem que ser um muçulmano que cumpre também, porque tem daqueles que não cumprem. E também danças, né? Eu acho que o muçulmano dança em festas. Sim, para ele eu posso dançar. Ah, só para ele? Só para ele. Ah, ok. O casamento no Islã agrada por causa disso, porque é tudo para ele só. Isso é tudo para ele. Fica... Você torna-se rei, né? Você torna-se rei no verdadeiro sentido, né? Sem ter taco, né? Você fica rei. Algumas considerações. Já conversamos muito e espero que essa conversa tenha sido educativa para os outros lá em casa. Últimas considerações, que é para terminar, colocamos ponto final a este episódio do podcast. Ele tem que começar. Olha, só para terminar, agradecer pela oportunidade. Se alguma sensibilidade ficou ferida nesse processo, a gente também pede perdão. Exato. A gente é humano, a gente está a aprender sobre a vida e a ideia não é de tornar mais inteligente que a sociedade, mas sim é dar um contributo sobre aquilo que a nossa fé, aquilo que acreditamos que é correto, não é assim, através de ensinamentos bíblicos. Aquilo que tentamos abordar aqui é com um interesse extremamente humano, fazer com que as pessoas que estejam a passar dificuldades na sociedade consigam encontrar algum amparo, as mulheres, as crianças, todas consigam estar em ambiente de família, porque as pessoas que morreram, anteciparam a morte, também não escolheram. E hoje a gente está em vida também não é pela nossa inteligência, não é nossa escolha. A gente está aqui graças a Deus. E a coisa mais importante, a gente veio aqui para servir a lei de Deus. Nós vamos morrer para assim garantirmos aquilo que é a misericórdia de Deus. Por isso, todas as abordagens têm esse objetivo. E a costela? A costela aqui só vai dizer tudo que nós formos a fazer, que coloquemos Deus. E se formos a colocar Deus, que façamos do jeito como Ele disse para fazer. Senão, tudo desmorona. Okay. Só para recordar, os homens devem casar quantas pessoas? 4. Obrigado. O nosso episódio de NPM Podcast fica por aqui. Volto na próxima oportunidade. Na próxima oportunidade nós teremos aqui 2 convidados, por sinal, de religião cristã, para também darem a sua opinião. Até lá, fique bem.